Mas a gente tem uma outra situação que a gente precisa noticiar, que infelizmente é muito triste e acontece todos os anos. As chuvas intensas que atingem o Sudeste, principalmente o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, provocaram desabamentos, alagaram ruas e deixaram vítimas. Na região de Petrópolis, cerca de 10 pessoas foram soterradas. Algumas foram resgatadas com vida e outras continuam desaparecidas. A Defesa Civil registrou mais de 530 ocorrências causadas pelas chuvas na cidade e até amanhã deste domingo, quase 400 pessoas foram acolhidas em pontos de apoio. Já no sul do Espírito Santo, 13 cidades foram afetadas e mais de 5.000 pessoas estão desalojadas. 5.000 pessoas desalojadas desde a madrugada de sábado. Além de arrastar veículos, destruir residências e alagar ruas, a chuva causou interdições em alguns trechos de rodovias estaduais e federais. Só nos 2 estados, ao menos 22 pessoas já morreram em decorrência dessas tragédias. 22 pessoas mortas entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, um problema dificílimo para o poder público, Wilson Pedroso. Isso são duas questões. Uma, o meio ambiente, né, que foi maltratado ao longo de muitos anos e agora tem trazido a conta para a sociedade. E nas grandes cidades, a forma desordenada que elas cresceram, né? Se você imaginar no Rio de Janeiro ou em outros locais, muitas vezes na época de chuvas, com os desmoramentos dos morros, as pessoas são retiradas daqueles locais e são abrigadas em outras situações. Dá uma semana, as pessoas voltam para o mesmo local, começam a construir no mesmo local e o poder público muitas vezes não dá conta de atender eles de condições reais, de habitação, de saneamento, mas elas também não tomam o cuidado. Eu não quero culpar ninguém, mas elas também não tomam o cuidado ideal para fazer essas construções onde eles muitas vezes levam as próprias famílias, crianças, as esposas, pai e mãe, e nas próximas chuvas nós vamos ver as mesmas situações nas mesmas regiões, constroem casas ou constroem barracos próximo de riachos, de encostas e você bate o olho, sabe que nas próximas chuvas vai ter desmoronamento de novo, porque você já vê onde eles construíram a areia escorregada das chuvas passadas. Ou seja, aquela areia, aquela terra já está úmida, não vai secar, não tem mais condições de ter moradia, mas as pessoas insistem, até por condições financeiras de não ter para outro local, mas elas preferem correr o risco a achar um outro local para viver, para levar a família para morar. Mano, eu acho que é inevitável falar, complementando o comentário do Wilson, sobre como a gente cria regulações urbanísticas no Brasil que expulsam as pessoas de áreas onde tem mais emprego, de áreas onde deveria haver maior adensamento urbano, e a gente proíbe por conta de uma mentalidade, às vezes, estapafúrdia, do tipo, prédios mais altos geram carros, geram trânsito, o que, na verdade, é o oposto. Quando você tem mais adensamento, você tem menos trânsito, né? Porque você consegue ter mais pessoas e mais diversidade de negócios, de atividades comerciais, de serviços numa região geograficamente menor, então as pessoas precisam se deslocar menos quando você tem mais adensamento. E isso é uma coisa histórica no Brasil. A gente cria uma série de regulações urbanísticas ultra restritivas que expulsa as pessoas do local mais perto do trabalho e, na prática, elas têm que se virar em zonas que estão irregulares. E aí a gente fala, mais uma vez, da informalidade no Brasil. Muitas vezes, essas casas estão em propriedades que são irregulares, que são informais, que estão à margem do que o poder público considera dentro da lei. E aí a gente fica nessa situação. Não dá para a gente conviver com o Brasil real e o Brasil oficial dessa forma, com um muro de burocracia separando o acesso das pessoas do Brasil
Brasil real para o Brasil oficial. Volta no que ele falou, né? Você cria burocracia, você cria regras, cria dificuldades e ocasiona um monte de problemas. E a gente, enquanto nós não entendermos quem são os verdadeiros causadores de problema, a gente sempre vai apontar o dedo para a pessoa errada. Ou seja, não solucionaremos o problema na raiz dele, sim simplesmente atuando nas consequências. Para quem nos acompanha por imagem, está vendo aí, infelizmente, o que a chuva fez nos estados do Espírito Santo e no Rio de Janeiro. 22 mortos até agora, muitos outros soterrados, provavelmente também sem vida, boa parte deles. A gente, claro, está contando com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com todas as autoridades, as instituições competentes para trabalhar no salvamento, na ajuda, no amparo de todas essas famílias, mas os números são já muito tristes, né? 22 pessoas mortas e, para quem nos acompanha por imagens, está vendo aí, são verdadeiros rios no meio das cidades, levando móveis, levando casas, levando carro e pessoas, infelizmente, Diogo da Luz. Me permita discordar, Nelsinho, não foi a chuva que fez isso. Pode culpar um monte de pessoas, podemos responsabilizar diversas ações, diversas questões, mas não foi a chuva. Tem um livro em agronomia, que chama Construções Rurais, do professor Orlando Carneiro, que ele escreveu esse livro há coisa de uns 50, mais de 50 anos, uns 80 anos mais ou menos, há muito tempo. E lá ele fala, para construções rurais, para coisa que a gente faz na roça, prepare-se para uma chuva de 100 milímetros em uma hora ou para uma chuva de 200 milímetros em 24 horas. Ela vai acontecer em todos os lugares. Esse livro é feito pensando mais no Sudeste, que é onde nós estamos. Acontece todos os anos esse tipo de chuva, cada vez em um lugar de diversos estados brasileiros. Portanto, tirando o que aconteceu no litoral norte no ano passado, no Carnaval, e eu estava lá e presenciei, aquilo foi talvez a maior chuva dos últimos 500 anos, totalmente imprevisível, tanto que atacou muito a natureza aonde o homem nem estava. Mas isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em parte de São Paulo, é mais do que previsível. O que acontece é que, como nós já dissemos aqui, muitas regulações, muitos impedimentos vão marginalizando as pessoas que só conseguem construir suas casas em lugares de alto risco, quase sempre proibidos. Ou seja, leva-se as pessoas para longe. E aí acontecem esses problemas todos. A gente precisa encarar isso. Não vamos resolver esse problema em 1 ano, em 2, nem em 30. Mas a gente precisa encarar que muitas vezes as regras de proteção às pessoas acabam lhes fazendo muito mal, isso sim. Ricardo Rosso. Eu acho que a cabeça, o Mano falou muito do que eu penso aqui, a cabeça do gestor público ultrapassada, a linha de pensamento, a lógica das leis de zoneamento urbanística equivocada é que causa esse tipo de coisa, porque a gente fala que todos os anos acontece isso. Todos os anos, em algum lugar de algum estado, sudeste, às vezes nordeste, acontece isso. Aí houve um derramamento de casas ali. Não dá 2 meses, já estão construindo de novo. Mas cadê o poder público ali naquela ação? Isso é um ponto. Outro ponto, preventivamente, se a gente analisar, olhar um pouquinho nações que também têm questões complexas, por exemplo, o Japão, se eles mapeiam o cidadão, eles educam aquele cidadão para quando tiver um alerta por celular, pelo WhatsApp, hoje que a gente tem essa tecnologia, todo mundo está conectado, as pessoas saírem, há uma educação para onde aquelas pessoas vão. E o Estado consegue prever com alguma antecedência quando vai ter uma quantidade de volume de chuva grande. Mas nós não temos realmente cabeça de gestor, de administrador público que é muito ultrapassado, é muito ruim. Mas você sabe, Rose, lembra que quando a gente teve a tragédia em São Sebastião, havia ali uma crítica, tem ou não tem sirene? Teve sirene ou não teve sirene? Teve o alarme ou não teve? As pessoas foram ou não avisadas aí, ô Musa? Sabe o que muitas pessoas falavam? É o seguinte, no Brasil, você se preocupa com a sirene, mas não se preocupa com o passo seguinte. Isso deve ser um protocolo. Não é simplesmente saber que vai chegar uma chuva que pode derrubar minha casa. Tem que ser um protocolo em que, beleza, vai ter a sirene, eu vou sair da minha casa, mas e agora? O passo número 2 desse protocolo, eu vou para um lugar. Existe esse lugar? Onde é esse lugar? Quem cuida desse lugar? É a prefeitura? É o Estado? Existe um fundo que já que você falou que tudo é dinheiro, de alguma maneira, né? Existe um fundo que pague esse lugar, este abrigo? Por quanto tempo eu posso ou não ficar nesse abrigo? E outra coisa, minha roupa, minha comida, minhas coisas, meus documentos estão todos lá na casa. Já tem um terceiro passo que vai cuidar também da minha alimentação,
do meu filho pequeno, do meu pai, minha mãe, ou vovó, a vovó que precisa de um tratamento de saúde. Essa que é a crítica, na verdade, né? Não é só a Sirene. Tem que ter um programa que cuide de todo o ciclo de alguém que está numa situação muito triste como essa, não é? Eu concordo, mas eu tenho uma visão muito crítica, muito cética, talvez, melhor dizendo, com relação à política. Temos pelo menos eles dois aqui que entendem muito mais do que eu de política, mas eu acho que isso seria, sim, muito mais eficiente, mas não é popular. Não chama atenção. Não dá voto. Não dá voto. Não é vistoso você sair falando que gastou dinheiro com algo que vai acontecer uma vez por ano, que eu concordo 100% com o que você está falando. É tão previsível, gente. Esse papo de, o mundo vai acabar amanhã. Horas, isso acontece todo ano. Todo janeiro acontecemos a mesma coisa. Será que nós somos tão incapazes de continuar negando o óbvio? A gente tem ferramenta para isso. A gente tem, infelizmente, um presidente que fala que não aguenta mais ouvir falar dessa tal inteligência artificial. Ou seja, nós temos ferramentas hoje em dia para conseguir visualizar esse tipo de coisa. Mas voltamos na nossa triste política e forma de conduzir o que é, digamos, busca por ganhar votos. Eu concordo 100% com você, mas será que eles querem fazer isso? Talvez a visão, eu tenho falado isso muito, seja nas minhas redes ou em programas aqui, talvez a gente tenha que entender que as pessoas que estão lá não querem verdadeiramente resolver os problemas. E que essa mudança, essa pressão tem que vir da base da sociedade. Eles lá estão no conforto deles e continuando ganhando votos à sua maneira. Então eu acho que é educacional. As pessoas entenderem verdadeiramente como funciona a burocracia, a máquina pública como E aí, todo. Priscila, aqui, quando ainda em São Sebastião a gente teve aquele fato, a gente teve uma dificuldade imensa de fazer as pessoas saírem das casas em situação de risco. Você lembra que tinha gente que falava, não me interessa, eu vou ficar aqui, minha vida tá aqui, eu trabalhei a vida inteira para construir essa casa nesse lugar. Escutando todo mundo. E mais, se eu sair, eles vão entrar aqui e vão roubar tudo que eu tenho. Tem essa coisa também da preocupação com o patrimônio. A verdade começa assim, pelo humano. A gente vai levando tudo, né? Mas uma coisa que é muito importante a gente ponderar, Koba, que é dever do Estado. Brincadeiras à parte, né? Porque o Bruno aqui. Mas o problema é o seguinte: questão de moradia, de segurança, é do governo, ponto. Qualquer que seja ele. Já começa por uma garantia constitucional. Mas aí eu vou além. Essas pessoas vão pra onde? Você tocou a sirene. E aí só assim, uma crítica, claro, né, ao que o senhor falou. As pessoas voltam pra lá. Mas elas vão pra onde? Então, é assim, eu entendi muito bem o que você colocou. E eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo. Não, pode terminar, que eu quero dar um exemplo. Porque eu já fui subprefeito. Já fui subprefeito e eu já passei por isso. Eu quero... tudo, né? Não, eu fui. Inclusive, mas eu quero contar porque eu tive... A minha primeira experiência deu... Na primeira semana que eu tava com o subprefeito, eu comecei em janeiro. Bem na época de chuva. Teve um escorregamento em Sapopemba e teve, inclusive, uma pessoa que veio a falecer. Novo no negócio. Lá, fui lá entender, né? Fui lá. Aí tinha a história do aluguel social. Cadastra as famílias que perderam suas residências, atendimento, aluguel social. Primeiro que eu tive dificuldade em identificar as famílias. Porque começou um monte de gente aproveitadora também querer participar da lista falando que era morador do local. E aí, eu falei assim, tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, eu não posso sair dando dinheiro para qualquer irresponsavelmente. Irresponsavelmente, né? E aí eu tive essa dificuldade. Tiramos as pessoas, um aluguel social, colocamos em residências, tudo direitinho. As pessoas pegavam o dinheiro e voltaram a construir no local lá. E você não consegue tirar, porque aí você tem um problema, porque era um problema de legislação. O cara chega lá com a família, com as crianças, você não consegue tirar da noite pro dia. Aí você tem que chamar a defensoria para acompanhar. E muitas vezes a pessoa mesmo não quer sair. Então você tem que usar força. Então não é fácil. E aí, só para complementar, o negócio da educação também. Eu, em diversas vezes, construí ecopontos, que é onde as pessoas descartam sofá, descartam o que quiser, no ecoponto. E urbanizava o córrego. Mas dava uma semana, já tinha sofá no córrego. E muitas vezes, não era nem o volume da chuva, e sim aquele sofá atrapalhando o fluxo da água. E afetava
Eles mesmos que moravam no local. Aí também a gente fica cobrando muito do poder público. Eu acho que o poder público poderia até ajudar na educação para melhorar isso. Mas não é só isso. As pessoas também, a gente cobra muito o poder público. Não estou tirando a culpa do poder público. A gente está muito aquém do necessário. Eu acho que poderia melhorar. Mas também esse negócio da educação ambiental, a educação das pessoas, poderia ajudar e diminuir muitas vezes esses desastres que a gente vê em época de chuva. Informar, né? A questão Sim. da informação. Até porque é importante a gente também falar que é um confronto com o meio ambiente artificial, que é o construído pelo homem, né? Com o natural. Por quê? Porque que esse meio ambiente artificial, que é o construído pelo homem, que está num lugar que seria irregular, ilegal, a pessoa também constrói emoções, constrói histórias, e também para ela desvencilhar disso, por isso que talvez ela volte, eu não sei, eu não estudo sobre isso, essa questão do retorno dessas pessoas, mas a gente também tem que entender que é falta, sim, na minha concepção, de boas políticas públicas, porque se ela não pode voltar para lá, o Estado já sabe que não deve voltar para lá, será que não seria o caso, então, de... Para onde tem que levar, então? Se o Estado que deveria dar moradia, ele não dá, ponto. A pessoa volta para um lugar que está ilegal. Se ela não pode ir para lá, para onde ela vai? Esse é o meu questionamento. Porque não adianta eu só falar, por exemplo, que tem que fazer a política. Eu quero saber onde está essa política que deve ser feita para a gente evitar outros desmoronamentos.